Livro Os Mensageiros. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Capítulo 6. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob de sagrada inspiração, fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia. Desde as primeiras tantas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na vida áspera. Comentários. Telésforo, instrutor espiritual em nosso lar, faz um apelo comovente por voluntários para uma missão na Terra, que ele descreve como uma evangélica da renúncia. Ele expõe a dura realidade. A grande maioria dos espíritos enviados de colônias como nosso lar para reencarnar com tarefas específicas, resgate, mediunidade, doutrinação, tem fracassado. A causa principal desse fracasso é a ignorância espiritual que domina os encarnados, fazendo com que se esqueçam de seus compromissos. Pior ainda, até mesmo os trabalhadores mais preparados, ao se depararem com os conflitos e dificuldades da vida material, se acovardam e se isolam, esquecendo o exemplo máximo de Jesus, que desceu ao nível da humanidade para servir, e em vez de exigir que os homens subissem até ele. O título do capítulo é perfeitamente justificado pelo peso das palavras de Telésforo. Suas advertências podem ser divididas em 4 pontos centrais. 1. A realidade do fracasso espiritual. Telésforo não ameniza a situação. Ele apresenta dados alarmantes. A maioria tem fracassado ruidosamente. Não se trata de um pequeno desvio, mas de um fracasso completo e evidente. Os espíritos se perdem nos desafios da matéria. Raríssimos conquistam algum êxito. O sucesso é a exceção, não a regra. Isso quebra a visão romantizada de que todo espírito que reencarna com uma missão a cumpre com facilidade. O trabalho é redentor, mas arriscado. A missão é uma oportunidade de resgate, ou seja, de quitar débitos passados através do serviço. No entanto, o risco de contrair novas dívidas pelo fracasso é altíssimo. A advertência aqui é contra a ingenuidade. Reencarnar com uma tarefa no campo do bem é uma batalha árdua e não um passeio. O ambiente material, as paixões e o véu do esquecimento são forças poderosíssimas. 2. A causa raiz. A ignorância. Telésforo é claro ao diagnosticar o problema. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Não se trata de ignorância intelectual, mas de ignorância espiritual. Divinas, da própria imortalidade, do propósito da vida e das responsabilidades assumidas antes de nascer.
A ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Esta é uma máxima do Espiritismo. O mal não é uma força autônoma, mas a consequência da falta de conhecimento e de amor. Quando o espírito não sabe quem é e para onde vai, ele se entrega aos instintos inferiores, gerando sofrimento para si e para os outros. A advertência é sobre o verdadeiro inimigo a ser combatido. A luta não é contra pessoas, mas contra a ignorância que as aprisiona. A principal ferramenta para essa luta é a educação do espírito. 3. A falha dos preparados, o medo e o isolamento. Esta é talvez a advertência mais profunda e dolorosa. Telesforo não critica apenas os que se perdem nas paixões mundanas, mas também os grandes instrutores que, mesmo na Terra, possuem mais conhecimento e preparo. Amedrontam-se diante dos atritos humanos. O ambiente terrestre é denso, cheio de conflitos, inveja, egoísmo e incompreensão. Mesmo os espíritos mais elevados sentem o impacto dessa vibração e, em vez de enfrentá-la, recuam. Recolhem-se indevidamente na concepção que lhes é própria. Eles se fecham em suas torres de marfim. Criam um círculo restrito de afinidades, evitam o contato com a massa sofredora para não se contaminarem. Tornam-se teóricos da caridade, mas não a praticam onde ela é mais necessária. É a falha pelo orgulho e pela falta de coragem. A advertência é contra a arrogância espiritual. O conhecimento, sem a coragem de aplicá-lo no meio do lodo humano, torna-se inútil. Isolar-se para manter a própria paz é uma forma sutil de egoísmo e uma falha grave na missão de servir. 4. O exemplo supremo. Jesus. Para contrastar com a falha dos trabalhadores, Telésforo evoca um modelo perfeito. Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias. Ele não ficou em seu plano de luz esperando que a humanidade evoluísse para alcançá-lo. Desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Este é o movimento essencial do verdadeiro amor. É ir ao encontro do necessitado, mergulhar em sua realidade, por mais difícil que seja. Fez-se como os homens para ajudá-los na vida áspera. Ele demonstrou empatia radical. Viveu as dificuldades humanas, exceto o pecado, para poder ensinar pelo exemplo, e não apenas por palavras distantes. A advertência final é um chamado à humildade e ao serviço ativo. O verdadeiro trabalhador do Cristo segue o exemplo. Não tem medo de sujar as mãos, de se misturar com os sofredores, de sentir suas dores para poder, de fato, ajudá-los. Este trecho é um verdadeiro choque de realidade. Ele nos ensina que a missão espiritual na Terra exige muito mais do que boas intenções ou conhecimento doutrinário. Exige renúncia, coragem, humildade e uma disposição inabalável para o serviço, mesmo em meio às maiores adversidades. É um lembrete de que o campo de trabalho está entre os atritos humanos e não longe deles. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. Comentários. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas?
Telésforo começa estabelecendo um padrão elevadíssimo, o próprio Jesus Cristo. Se até o Mestre tinha obrigações e uma missão a cumprir, como podem criaturas imperfeitas e endividadas, falidas, se darem ao luxo da irresponsabilidade? Este é o ponto de partida de toda a sua argumentação. A noção de dever e responsabilidade é fundamental para qualquer trabalho espiritual. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é única grande oficina de trabalho redentor. Esta é uma mudança de perspectiva crucial. Em vez de ver a Terra como um lugar de punição e sofrimento inevitável, uma visão pessimista e paralisante, Telésforo a redefine como uma oficina de trabalho redentor. É um lugar de oportunidade, de aprendizado e de reparação. Essa visão é ativa e otimista, incentivando a ação e o esforço em vez da resignação passiva. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes, entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente, para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios seriais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e, sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Comentários. Aqui encontramos a parte mais dura da fala de Telésforo. Ele lista de forma implacável os motivos pelos quais os trabalhadores espirituais, médiuns, doutrinadores, etc., falharam em suas missões anteriores. Promessas vazias. Quantos de vós partistes, entusiastas, formulando enormes promessas? Eles começaram com boa intenção, mas não a sustentaram. Materialismo e ambição. Regressáveis à ambição desmedida. Quando tiveram recursos, em vez de usá-los para o bem, caíram na armadilha do desejo por mais. Busca pelo conforto. Agarrastes à ideia da existência cômoda. Diante do trabalho intenso, preferiram a preguiça e a vida fácil, fugindo do sacrifício necessário. Desvios morais e afetivos. Preferistes os desvios seriais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. Falharam nos relacionamentos mais íntimos, demonstrando falta de amor verdadeiro e equilíbrio e exercendo o autoritarismo em vez de serviço. Preguiça e vaidade. Sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Os maiores inimigos internos venceram a batalha contra os propósitos elevados. Hipocrisia e inconsequência. Médiuns, íeis a inconsciência de vós mesmos. Queriam ser meros instrumentos passivos, sem o esforço da autoanálise e da reforma íntima, fugindo da responsabilidade sobre si mesmos. Doutrinadores. Formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. A crítica mais contundente. Eram excelentes em ensinar aos outros, mas não aplicavam os ensinamentos à própria vida. Pregavam, mas não viviam o que pregavam.
Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos os companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Comentários. As consequências do despreparo. Grandes massas batem às fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Telésforo mostra que a falha dos trabalhadores sérios abre as portas para a desvirtuação do movimento. Sem exemplos firmes e verdadeiros, o espiritismo atrai caçadores de interesses pessoais, pessoas que buscam benefícios materiais, curas fáceis, soluções mágicas, preguiçosos e ociosos, aqueles que querem proteção indevida sem fazer o esforço da própria transformação, ignorantes e mal intencionados, que se entregam a práticas inferiores, como a magia negra, usando o intercâmbio espiritual para fins egoístas. A causa de tudo isso é a falha dos próprios trabalhadores em defender o sagrado depósito e em construir o reino de Deus primeiro dentro de si mesmos. Apesar do diagnóstico severo, a mensagem não é de condenação final, mas de esperança e recomeço. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando semeaduras. Há uma nova chance, um movimento renovador incentivado pelo Ministério da Comunicação. No entanto, as condições para participar são claras e exigentes. Boa vontade e lealdade. É preciso ser leal ao espírito da fé, não apenas à sua forma exterior. Aceitação do sacrifício. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. A cruz aqui simboliza o testemunho, a dificuldade, a renúncia e o sacrifício pessoal pelo bem maior. Renúncia ao inferior. É preciso abandonar ativamente os vícios, o egoísmo, a vaidade e a preguiça. A conclusão inevitável é o preço do progresso, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Esta é a síntese final. Não existe atalho para a evolução espiritual. O caminho para os planos superiores
É uma subida íngreme que exige trabalho, dedicação, sacrifício e a superação de si mesmo. Telésforo lembra a todos que eles ainda estão ligados ao ciclo de reencarnações e que o exemplo máximo de subida através do sacrifício é o Calvário de Nosso Senhor. Aqui encontramos um texto de profunda reflexão que serve como um espelho para todos os que se envolvem em qualquer tipo de trabalho espiritual ou religioso. Ele denuncia a superficialidade e a hipocrisia e conclama uma prática baseada na responsabilidade, na reforma íntima e no esforço sincero. A mensagem é demonstrada como verdadeira espiritualidade que não é um refúgio para os fracos, mas uma oficina de trabalho para os fortes de espírito, dispostos a pagar o preço da própria transformação. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras, de grave fisionomia, aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu, sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiums fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente, solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Comentários. Aqui podemos dividir esse trecho em 4 momentos principais, cada um contendo uma lição fundamental sobre a vida no plano espiritual. 1. A realidade do fracasso espiritual e suas consequências. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Este é o ponto de partida. A preleção de Telésforo foi tão impactante que levou muitos espíritos às lágrimas. A explicação de Vicente é direta e sem rodeios. O choro não é de emoção sublime, mas de arrependimento e dor. Ensinamentos. Responsabilidade individual. A vida espiritual não é um paraíso automático após a morte.
As responsabilidades assumidas na Terra e não cumpridas têm consequências diretas. O termo servidores fracassados refere-se a espíritos que tiveram oportunidades de trabalho e missão na Terra, mediunidade, caridade, deveres familiares, etc., e falharam em sua execução por negligência, orgulho, egoísmo ou outros desvios. Consciência desperta. No plano espiritual, a consciência se torna mais lúcida. O véu da matéria se dissipa e os espíritos enxergam seus erros com clareza, o que gera profundo remorso e sofrimento moral. O choro silencioso simboliza essa dor íntima e profunda. 2. O planejamento reencarnatório e a lei de causa e efeito. Duas senhoras desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Aniceto esclareceu: convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Aqui vemos a interação entre o amor familiar e a justiça divina. As senhoras, movidas por afeto, querem planejar a próxima reencarnação de Otávio, arranjando para ele uma nova mãe, Marina, que o auxilie. Ensinamentos. A reencarnação é planejada. O retorno à vida física não é um evento aleatório. É uma oportunidade de serviço cuidadosamente planejada nos planos superiores para promover o progresso do espírito. A lei prevalece sobre o desejo. O desejo afetuoso das senhoras, embora nobre, não pode se sobrepor às leis de causa e efeito. Aniceto, como autoridade espiritual, explica que o planejamento está suspenso. Otávio precisa primeiro responder por suas falhas como médium em um processo. Processo de médiuns fracassados, isso indica que há uma avaliação séria e organizada das falhas cometidas. Antes de receber uma nova oportunidade, bênção, o espírito precisa acertar as contas com seu passado, dívida. A nova encarnação será provavelmente delineada com base nas necessidades de reparação desse fracasso. 3. A natureza do trabalho no mundo espiritual. Retirou-se Aniceto e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar, Vicente, solicito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Este ponto revela uma concepção muito mais ampla do que é trabalho. A conversa não é vista como mero lazer, mas como uma atividade produtiva se tiver um propósito elevado. Ensinamentos. Trabalho é toda atividade útil. No plano espiritual, o trabalho não se limita a tarefas braçais ou administrativas. O estudo, a observação e a conversação sadia, que visam ao aprendizado e ao aprimoramento mútuos, são considerados serviço valioso. Remuneração espiritual, ou bônus hora. O sistema de remuneração, conhecido como bônus hora em Nosso Lar, se aplica a todas as atividades construtivas. Isso incentiva os espíritos a manterem-se sempre em sintonia elevada, aproveitando cada momento para o crescimento. 4. A transparência da alma e o poder da palavra. E se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Esta é talvez a advertência mais profunda do capítulo, como o título sugere. André Luiz, curioso, pergunta sobre as consequências de se entregar a uma conversa fútil. A resposta de Vicente é reveladora. Ensinamentos. A palavra como reflexo da alma. Aqui,
A palavra define o espírito. No plano espiritual, não há como dissimular. As palavras emitidas são um reflexo direto do estado interior, dos pensamentos e sentimentos. Falar sobre assuntos inferiores ou inúteis revela um padrão vibratório baixo. Aparência espiritual dinâmica. A condição moral e mental de um espírito se manifesta visivelmente em sua aparência periespiritual. Se André Luiz se entregasse a conversas fúteis, seu rosto se cobriria de sombra indefinível. A luz ou a sombra no semblante de um espírito é um barômetro de sua sintonia. Este trecho é uma aula concisa sobre a realidade da vida após a morte segundo a doutrina espírita. Ele desmistifica a ideia de um céu ocioso ou de um inferno de punição eterna, apresentando o mundo de trabalho, estudo, responsabilidade e consequências diretas. As principais lições são: a responsabilidade é inalienável. Falhas cometidas na Terra devem ser enfrentadas e reparadas. A reencarnação é uma oportunidade regida por leis justas. O amor ajuda, mas não anula a necessidade de resgate e aprendizado. Tudo é aprendizado. Até uma conversa pode ser um trabalho produtivo e remunerado, desde que tenha um propósito elevado. A alma é transparente. No plano espiritual, é impossível esconder o que se é. Pensamentos, sentimentos e palavras se manifestam exteriormente de forma imediata. Analisando o capítulo 6, Advertências Profundas. O capítulo se passa no centro de mensageiros em nosso lar, onde um instrutor de elevada hierarquia, chamado Telésforo, faz um discurso enérgico e comovente a uma assembleia de espíritos. Ele clama por servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia, revelando que as missões enviadas à Terra para disseminar os valores do espiritismo têm, em sua maioria, fracassado. Telésforo diagnostica as causas desses fracassos. Os espíritos reencarnados, ao receberem oportunidades, sucumbem à ambição, preguiça, à vaidade e aos desvios morais. Critica duramente médiuns que buscam a inconsciência para fugir da responsabilidade e doutrinadores que ensinam, mas não aplicam os conceitos a si mesmos. Ele aponta que essa falha dos trabalhadores espirituais resulta na desvirtuação do espiritismo na Terra, que passa a ser procurado por pessoas em busca de facilidades e interesses pessoais, e não de renovação interior. A solução, segundo o instrutor, é seguir o exemplo de Jesus, descer ao nível dos necessitados para servir, e não esperar que eles subam até nós. Ele convoca os presentes para uma nova semeadura, baseada na renúncia, no esforço e na aceitação do calvário pessoal como caminho para a ascensão. Após o discurso, muitos na plateia choram, e Vicente explica a André Luiz que são servidores fracassados. O capítulo termina com um diálogo revelador. Aniceto nega a alma-mãe um pedido para ajudar seu filho Otávio a reencarnar, pois ele primeiro precisa responder a um processo de médiuns fracassados. Por fim, Vicente esclarece a André que naquele ambiente até mesmo a conversação é trabalho, e que conversas fúteis ou negativas têm consequências imediatas e visíveis no espírito. Análise das advertências profundas de Telésforo. O discurso de Telésforo é o coração do capítulo, e pode ser dividido em vários pontos. 1. O diagnóstico do fracasso. A missão. Espíritos de colônias como Nosso Lar reencarnam com missões específicas de resgate e serviço redentor, especialmente na divulgação do espiritismo. O resultado: a maioria tem fracassado ruidosamente. Isso mostra que o planejamento reencarnatório é uma concessão de oportunidade, não uma garantia de sucesso. O livre-arbítrio do reencarnado é soberano. 2. As causas do fracasso na Terra. Telésforo lista as armadilhas que desviam os missionários de seus propósitos. Posses materiais, ao invés de usar os recursos para o bem, retornam à ambição desmedida.
oportunidade de trabalho. Em vez de aproveitar o labor para o crescimento, buscam a existência cômoda. Relações afetivas. Em vez de construir laços nobres, caem em desvios seriais e tirania doméstica. Vaidade e preguiça sobrepõem as sugestões interiores da preguiça e da vaidade aos interesses da vida eterna. 3. A crítica à mediunidade e à doutrinação desviadas. Este é um dos pontos mais contundentes do livro. Médiuns, preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Muitos médiuns desejam ser apenas um aparelho inconsciente para não terem que assumir a responsabilidade moral pela comunicação e pelo próprio aprimoramento. Doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. A clássica crítica ao "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço". A palavra sem o exemplo é vazia e ineficaz. 4. As consequências na seara espírita. O fracasso dos trabalhadores gera um efeito dominó no plano físico. Busca por interesses pessoais. As pessoas procuram o espiritismo não para se transformarem, reino de Deus, mas como caçadores dos interesses pessoais. Facilidades, menor esforço, cura sem reforma, contato com desencarnados por curiosidade ou para fugir da própria consciência. Degradação da doutrina. A busca por proteção indevida, a dúvida, a ignorância e a maldade abrem portas para manifestações inferiores da magia negra, manchando as águas puras da doutrina. 5. O caminho da retificação. O exemplo de Jesus. O modelo supremo. Telésforo lembra que Jesus desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Ele não exigiu perfeição, mas se fez semelhante para ajudar. A lição para nós. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? A mensagem é clara. Humildade, serviço e renúncia são o caminho. A necessidade do testemunho. O progresso espiritual exige sacrifício. A glória oculta da cruz do testemunho. Não há ascensão sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Conceitos e lições do capítulo. 1. Responsabilidade. A causa principal dos desastres mediúnicos e doutrinários é a ausência de noção de responsabilidade e do dever a cumprir. 2. Planejamento reencarnatório versus livre-arbítrio. Ter uma missão planejada no mundo espiritual não garante seu cumprimento. O livre-arbítrio na carne é o teste final. 3. Consequências do fracasso. O fracasso não é esquecido após a morte. Como visto no caso de Otávio, ele gera processos e a necessidade de retificação antes de novas oportunidades. 4. A Terra como oficina. O capítulo combate a ideia da Terra como um vale tenebroso de punição, apresentando-a como uma grande oficina de trabalho redentor. A visão é de oportunidade e não de castigo. 5. A natureza da palavra no plano espiritual. A revelação final de Vicente é profunda. No mundo espiritual, a comunicação não é trivial. Uma palestra construtiva é remunerada como trabalho, enquanto a conversa fútil gera um prejuízo visível, tornando a presença do espírito desagradável e seu rosto coberto de sombra. Isso demonstra que na dimensão espiritual, pensamento e palavra têm efeitos imediatos e concretos. Reflexões para o leitor. Este capítulo é um alerta direto a todos os que se envolvem com qualquer tipo de trabalho espiritual, especialmente dentro do espiritismo. Qual é a minha real motivação? Busco o conhecimento para minha transformação ou para obter vantagens, status e facilidades? Como exerço a mediunidade ou estudo?
Com responsabilidade, buscando a minha própria reforma ou apenas como uma atividade externa? Eu vivo o que prego? Meus conselhos e palavras estão alinhados com minhas ações diárias? Estou disposto ao sacrifício e à renúncia? Ou busco um caminho espiritual cômodo, sem esforço e sem enfrentar minhas próprias sombras? Advertências profundas é um chamado à seriedade, ao compromisso e à coerência, lembrando que a jornada espiritual é uma subida íngreme, que exige de nós o melhor de nosso esforço e a mais sincera vontade de servir. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.